Mas agora como que a gente mostra para esses robôs, que são a maior parte do problema quando a gente problema não, eles são até que uma solução do ponto de vista de quem recebe os e-mails, Uhum. mas do ponto de vista de quem está enviando, às vezes com boas intenções, esses robôs acabam entendendo que não é o e-mail, correto para ser enviado, o que que essas pessoas devem evitar fazer ou o que elas devem fazer para aumentar as chances de ser entregue na caixa principal? Tá. Primeira coisa que você falou, evitar mandar e-mail para quem não se cadastrou. Não compre em base de e-mails. Esse é o maior erro que eu encontro em mercado. Todo mundo acha, eu vou comprar uma base de 200.000 leads, 100.000 leads, 1 milhão de leads, 200 milhões de leads, que é a população do Brasil, e vou mandar e-mail para todo mundo e vai dar super certo. Não importa se travar, não importa se me bloquearem, são 200 milhões de pessoas, alguém vai comprar o meu produto. Você vai enviar, a pessoa vai comprar o seu produto e você vai morrer na praia. Não compre em base de leads. Isso pode parecer que é uma grande solução, é tentador, tem muita gente vendendo dados, mas muita gente vendendo dados mesmo. Ou esses dias eu estava no LinkedIn e a pessoa estava abismada que empresas de CRM estão vendendo base de leads. Meu filho, empresas de CRM, assim como operadoras de telefonia, elas vivem de vender base de leads. Elas vivem disso, o negócio delas não é vender plano de assinatura pré e pós-pago, é simples, eles rentabilizam a sua base vendendo base de leads, então não compre base de leads, monte a sua base de leads. É melhor ter uma base de leads de 100, 1000, 2000 leads que você captou, que são engajados, que você nutriu, do que você comprar uma base de 10.000 que você não sabe de onde veio. Então essa é a primeira coisa, É não quase como comprar seguidor, né. O pessoal tem é a muito isso. mesma Hoje o coisa. pessoal tá entendendo melhor que não faz sentido comprar seguidor, mas beleza. Antes tinha muita gente que ia lá, comprava 20.000, 10.000, 100.000 seguidores e ficava com aquela rede social super confiável, né, que tem 100.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, você vai ver as publicações, tem 10 likes, 15 Sim, likes. sim, não adianta, não funciona. Além de ser uma coisa eticamente errada, é um erro, você está roubando o dado da pessoa. Quem te vende está sendo errado, você que está comprando está sendo errado e o seu negócio não vai dar certo. Parece que vem uma carga ruim Uhum. nisso que o negócio não dá certo, não dá certo. Então, não compre leads. Acho que esse é o talvez o único erro que você não pode cometer quando a gente está falando de base de É o erro e-mail. que meio que é irrecuperável, digamos É assim. recuperável. E às vezes você pode tirar vantagem, você vai poder ter um resultado, só que é um resultado manchado, é um resultado negro, é um resultado que vai deixar uma Não é mancha. sustentável. E hoje você pode roubar muitos leads fáceis em grupos de WhatsApp, não faça isso, não faça. Se você está indo por essa via, abandone isso o quanto antes. Você não tá construindo um negócio sério. Então você não gostaria que fizessem isso com você, então não faça, não faça. Esse é talvez o único grande erro. Agora, as boas práticas, aí tem bastante coisa para fazer. A primeira coisa é que o seu carteiro seja autenticado por você. A sua caixa de e-mail ela precisa de uma autenticação. Então você precisa configurar todos os protocolos no seu domínio. Então, DKIM, SKIM, S não sei o que lá. Tem vários protocolos de segurança que simplesmente fazem com que você mostre para as caixas de e-mail: ó, fulano, esse e-mail tá vindo do meu site, tá bom? Uhum. Aí ele te autentica: "Ah, tá bom". Então, são várias autenticações, simplificando, que garantem que você converse com essas caixas de e-mail. Não esqueça que não são muitas as caixas de e-mail que recebem, você está falando dos grandes provedores de e-mail. Então, eu olhei uma pesquisa do ano passado, no Brasil você tá assim, tem 5 só grandes provedores de e-mail. Gmail domina quase 70% do mercado, depois é Microsoft com Hotmail e Outlook. Nós no Brasil ainda tem o fenômeno Yahoo e a gente tem o fenômeno Bol. Então o Brasil tem bastante, e-mail da BOL. Aí depois vai ter os e-mails que são .gov, são pessoas que trabalham para o governo, então são todos domínios .gov. Então são quase são 5 caixas que você tem que estar sempre autenticando, o seu maior fluxo. E depois os e-mails corporativos, que às vezes tem um pouquinho, Uhum. uns 10, 20% ali da sua base, mas são e-mails corporativos que necessitam que também estejam bem configurados para receber e eles têm outras regras que às vezes pode bloquear o seu e-mail, mas não se preocupe com isso. Se preocupe em ter todas as certificações configuradas, e aí vai nas plataformas, no Google, na Microsoft, eles têm o que eles chamam de Postmaster, que é uma forma de você acompanhar como é que está a reputação do seu IP junto a essas caixas de ferramenta. E aí você monitora. Como eu te falei, demora 48 horas para você ter sempre os dados atualizados, mas só de fazer isso você já vai conseguir detectar se o problema é spam, se o problema é e-mail inválido, se o problema é alguma comunicação com essa caixa de e-mail. Depois vai ter outros problemas mais relacionados ao marketing, né? Quais são as palavras que você está usando, qual a comunicação que você está enviando, mas que já é mais de engajamento, né? Eu Sim. enviei para 100 pessoas, só 10 abriram, é uma questão de engajamento que a gente vai falar.
Mas em termos de entregabilidade, de configuração, esse é o básico que todo mundo tem que fazer. Sim, Não compre base de e-mails e configure o seu domínio. Essa é a parte mais técnica, ela é um pouquinho mais sim. chata, mas se você não tem quem faça, contrate alguém que faça, não é um custo muito grande, mas é uma coisa que afeta muito. As plataformas normalmente tendem a dar tutoriais para que você consiga fazer essa configuração mais rápido, mas você chega na caixa de e-mail da pessoa que ela usa ferramentas de marketing, isso não está configurado, a primeira coisa que você vai fazer, Uhum. configura isso. E aí tem 2 vantagens. Junto da Google, você consegue garantir a sua imagenzinha, sua foto ali, é a foto da sua marca. Então você consegue garantir essa reputação um pouquinho melhor. Quando você vê um e-mail que tem uma fotinho de alguém, você já confia Sim. mais. E junto à Apple também tem essa configuração de negócio. É um pouquinho mais chata de fazer da Apple, mas você também consegue pôr a sua foto de negócio no remetente do e-mail e o seu e-mail ficar bonitinho ali na descrição do remetente. Não, perfeito. Essa parte realmente é bem técnica, é fácil de errar, porque envolve mexer nos registros ali do seu domínio e tudo mais. Então, precisa de uma pessoa ser mais técnica para conseguir executar isso. Não é difícil, então por isso você deve conseguir uma pessoa aí para fazer isso para você sem cobrar tão caro e vale muito a pena. Agora, vamos para partes mais acionáveis, né? Do ponto de vista que sejam menos técnicas, mais envolvendo conteúdo, coisas que a pessoa que está escutando a gente agora consegue mudar para começar a ter mais resultado. Você comentou ainda nessa parte de captação de taxa de entrega, na verdade, que algumas coisas envolvem palavras, e aí é bem simples, a gente não vai ficar muito nesse tópico, porque a gente tem que passar para a próxima etapa, que é a taxa de abertura. Mas pensa aqui, o que que vai definir a taxa de entrega ou não? Essas plataformas, esses robôs estão buscando padrões, né? Basicamente uma inteligência artificial que está buscando padrões em e-mails que costumam ser spam. Então, tudo que você imagina que você é alguém que está criando um e-mail que o objetivo máximo desse e-mail é chamar o máximo de atenção, publicidade, vender alguma coisa, é basicamente o spamzão. Imagina o spamzão, né? Um spam autêntico na sua mente. O que você colocaria nesse e-mail? E aí você faz exatamente o contrário. Então, por exemplo, o que que costumam colocar muito no spam? Exclamação. Todas as frases vão ter milhares de exclamações para Uhum. chamar atenção, o caps lock em tudo, né, tudo letra alta, você gritando com a pessoa, palavras que são muito usadas, tipo: "Compre agora", pensa o Botini falando ali, vai estar todos os termos que ele fala ali. Então, tudo que você imagina que teria num spam padrão, claro que tem spams que são muito bem feitos e acabam dando certo justamente porque acabam sendo bem feitos, mas pensa tudo que você colocaria no e-mail para aplicar o golpe a alguém e evite colocar isso no seu. Isso já é uma boa prática, assim, um uma dicasinha, assim, que você pode seguir para evitar cair nesses robôs aí que identificam spams. E inclusive os únicos spams que passam são aqueles que não usam esses termos, né, então você recebe na sua caixa de e-mail com certeza, você tem um e-mail, você já fez uma compra online, você recebe: "Seu rastreio do correio chegou". É, E é spam, assim, é muito certeza, o correio tá não preso na envia alfândega. sua encomenda tá presa na alfândega. Esses passam, porque eles passam a parecer reais. Então, o contrário você já sabe, oferta imperdível, você ganhou a palavra ganhou, ela é praticamente muito blacklist dentro de todas as caixas, né. Hum, Ganhou, cifrão, valores em reais, você falar reais, uma forma que a gente usava, eu trabalhei numa empresa financeira, a forma que a gente usava para burlar, se usar porcento nos assuntos de e-mail, tende a cair mais na caixa de spam. A gente escrevia por extenso, e aí não só no assunto do e-mail, era no assunto e em todas as palavras do e-mail. Então a gente escrevia por cento, por extenso, porque o porcentagem, o símbolo da porcentagem está atrelada a golpe, está atrelado uhum, a esse tipo de coisa. Só que não pode esquecer que não é só no regionalismo, né? Não é só no Brasil. Então por isso que é mais o cifrão do que o real, né? O real com o cifrão. Porque o cifrão também está no símbolo norte-americano. sim. Então, é tudo que você pensa que o mundo pode usar para fazer fraude. Então, por isso, porcentagem, cifrão, ganhe, profit, e desconto. Apesar de desconto você conseguir usar, mas com uma base bem aquecida você consegue usar, mas evita logo no começo. Desconto, oferta imperdível, Uhum, é só hoje, faça agora, tudo que leve a ele ter que sim. tomar uma atitude que ele não tem que pensar, isso vale para o assunto do e-mail
E isso vale pro conteúdo do e-mail. Sim. Se a gente está falando de taxa de entrega, o conteúdo do e-mail é fundamental para a taxa de entrega. Pensa que quem lê esse seu e-mail não é um ser humano do outro lado, é o robô, ele vai ler o que está no código. Então, quando ele lê esse código, ele vê essas coisas, não adianta você tentar ocultar, não adianta você colocar com uma cor branca invisível. Não, Uhum. ele Aí tá ele vendo vai o ver. código. Ele Exato. tá vendo o código. Então, Ele tá vendo o esqueleto ali. tira todos esses hackzinhos que vão te ensinar, vão te mostrar. Não, coloca tudo em branco no e-mail, todos. Uhum. Não, para com essas coisas. Faz a coisa séria, faz a coisa bem feita. Dá resultado, gente, dá resultado. Eu tenho resultado até hoje, eu opero fazendo isso até hoje, mas fazendo a coisa certa e séria. E vai afetar a sua taxa de entrega. Mas vai afetar também a sua taxa de abertura e clique, que é muito mais Sim. fácil de você detectar. Então, evita essas palavras e vai fazendo uma lista de palavras. Você está fazendo lá o controle das suas taxas de abertura e suas taxas de entrega, caiu muito, vê as palavras que você usou. Uhum. Se você suspeitar de algumas, faz um AB. Aí faz um teste AB, manda um e-mail com essa palavra, troca essa palavra no segundo e-mail e vê se tem esse mesmo comportamento. Teve esse mesmo comportamento? Cria você uma blacklist. Porque cada negócio, às vezes, tem termos que para a plataforma é um termo negro, mas é porque essa coisa de regionalismo no Brasil não seria. E às vezes é o nome do seu produto, às vezes é uma forma que você aborda o seu produto. E aí você vai ter que achar um sinônimo ou outra palavra para se dirigir àquilo que funcione. Eu já tive problema com o meu próprio nome, Rodrigo Xté, no senders dos e-mails, porque xiste em espanhol é piada. Então achavam que todos. E se você traduzir do xiste em espanhol, que é piada, para o inglês vira joker. E aí, com essa história do Coringa ficar famoso, então meus e-mails parecia que eu era um homônimo de um cara da Dark Web. Uhum. Aí o sender dos meus e-mails todo mandava pro lixo eletrônico. Eu falava, mas que tá mandando meus e-mails pro lixo eletrônico? Então você vê, é uma coisa que às vezes não tem uma relação direta e não é uma palavra que você esperaria, mas que está afetando suas taxas. Então, por isso a importância de monitorar essas taxas. Às vezes você acha coisas bizarras, Sim. mas que você depois você testa, você vê, e aí você tira. Ah, realmente tá afetando, então tá bom. Você vê, não é tão simples a operação, mas também se você ficar um pouquinho de olho, você pega essas coisas. Sim. Então você tem que operar com inteligência nesse lado, entendeu? Perfeito. É quase como o Voldemort lá do Harry Potter, né? Aquele que não deve ser nomeado. É as palavras que não Isso, devem ser usadas. E você tem que perfeito. descobrir. E não necessariamente isso é um problema, porque pensa, às vezes tem 1000 formas, né, de você dizer a mesma coisa. Uhum. Então, às vezes, um termo que você costumava usar ser um termo que você deve evitar agora, vai te forçar a ser criativo e buscar outras formas de dizer a mesma coisa. E isso pode ser bom, porque vai fugir do padrão. E geralmente você fugindo do padrão, você costuma, ganhar mais a atenção das pessoas. Às vezes Perfeito. você encontra algum outro termo que é mais forte do que esse que é usado para spam, simplesmente porque você se forçou ali: "Putz, eu preciso achar outro termo para dizer a mesma coisa". E isso pode se incorporar à sua marca e virar o seu tom de voz, e você é Exatamente. único. Então a forma como você faz uma saudação, a forma como você tende a tratar uma data comemorativa é Uhum. diferente, é única. Pô, eu vou abrir, você já tá fazendo um pouquinho de branding ali e tá funcionando. Exatamente.